Você não está conseguindo fazer saque nas mesas proprietárias. Hoje eu vou fazer um vídeo completo, onde eu vou te ensinar o passo a passo como configurar a nossa ferramenta V12 para que a gente consiga adaptar de acordo com o modelo de negócio das mesas proprietárias, para que a gente consiga de fato, na hora de pedir o saque, a gente não ter aquele saque negado. Bora lá para a tela do computador para mim te explicar cada detalhe para você aplicar ainda hoje. Ó, então vamos lá. Por que você não está conseguindo fazer o seu saque na mesa proprietária? Eu estou passando aqui a Next Step Fund, que é uma das que a gente mais utiliza, mas tem bastante alunos que utilizam em outras mesas. Inclusive, as configurações que a gente vai estar abordando aqui, vai estar mostrando, foram de alguns alunos que fazem parte lá da nossa mentoria Risco Milionário. Então, eles se dedicam também bastante aqui com a gente para que a gente desenvolva o setup, desenvolva configurações. E todas as pessoas que entram também a gente vai ensinando, vai passando conhecimento, assim como eu quero passar aqui para você agora. E se você não está conseguindo fazer seu saque, é só você seguir aqui comigo nesse vídeo e com certeza você vai conseguir aplicar e aí você vai ver que vai mudar totalmente o game. Então, a mesa, ela simplesmente está colocando as políticas dela. É uma política meio louca? Mas de fato ela quer mesmo que a gente seja reprovado, ela quer que a gente perca a conta, para que ela lucre e a gente não. Só que se você quer realmente lucrar, você precisa se adequar ali às políticas dela. Enfim, vamos lá. Ó, regra do dia único. Essa regra aqui, o que acontece? Para conta entre 15 mil a 50 mil dólares, tá? Lembrando que isso aqui é o plano do HFT, certo? Plano da HFT. E aqui, ó, entre contas de 15 a 50 mil, eu não posso, tá, em um único dia, ter mais de 35% de ganho. Esse 35% de ganho, ele não é da conta que você tem, tá? Isso aqui é só uma regra entre a conta que você tem entre 15 mil a 50 mil. Se você tem de 25, né, a 50 mil, você está dentro você só pode lucrar em um único dia até 35%. Vou explicar já. E temos também entre conta de 100 mil a 600 mil, o máximo que eu posso lucrar num dia, no único dia, é 25%, tá? Então tem essa diferença. Contas maiores diminui a porcentagem, que eles não são bobo, eliminando ali para você, colocando mais regra, uma regra mais rigorosa para que você saque menos. Esse é o intuito da mesa, tá? Só que o que acontece? Vamos exemplificar aqui, ó, vamos ver esse exemplo deles, tá? Isso aqui é dentro do site deles. Se você tiver outra mesa, você vai lá e vê as políticas. Só que, cara, praticamente quase todas seguem o mesmo modelo, bem parecido. Se tiver uma diferença, vai ser pouca. Mas aí se você tiver algumas recomendações de outras mesas também que está legal para você, deixa aqui nos comentários que vai ser uma excelente sugestão para a gente também avaliar. O que acontece? Se você, no total, foi lá e lucrou 2 mil dólares, só pode ter de lucro no único dia 700 dólares. Então, ou seja, em 20 dias, 30 dias, você lucrou no total 2 mil dólares, tá? Tá aqui, ó. Se seus lucros, tá? Seus lucros totais forem de 2 mil dólares, um exemplo, tá, galera? No máximo, em um único dia, eu posso ter 700 dólares. Calma, que não é só isso. Eu vou estar te ensinando também como configurar, como ajustar o robô, baseado até em setups de nossos alunos aqui que estão utilizando. Se eu tenho esse lucro aqui de 2 mil dólares, então vamos colocar aqui, eu tenho 2 mil dólares, mais 35%, então no caso, num único dia eu só posso ter 700 dólares. Se fosse, vamos dar um exemplo aqui, se você tivesse aqui um lucro total de 5 mil dólares, tá? Lucro total de 5 mil dólares. Então, você faria o mesmo cálculo. Então, ou seja, mais 35%. Então, no máximo, num único dia, eu poderia ter 1.750 dólares. E assim por diante, você faria esse cálculo. Por que 35%? Porque se a sua conta é entre 15 a 50 mil, se sua conta for entre 100 mil a 600 mil, você vai fazer dentro de 25%. Então, vamos fazer aqui uma conta de 100 mil, né? Vamos supor que eu lucrei 10 mil dólares numa conta de 100 mil no total. Então, o que eu vou fazer aqui? Mais 25%. Então, no máximo, tá? No único dia, se eu lucrei 10 mil dólares no total, de cada dia, fui lucrando, e no total eu tenho 10 mil dólares
eu só posso ter em um único dia até $2.500, baseado no meu lucro total, beleza? E aí, como que depois a gente define isso no robô? É isso, exatamente isso que eu vou estar mostrando nesse passo a passo. Por isso que eu estou primeiro mostrando a regra da mesa. E aí, se você tiver outra mesa, é só você ver a regra dela e conseguir configurar a ferramenta da mesma forma. Beleza, já entendemos isso, só que existe aqui uma outra pegadinha deles. Além de eu ter, eu estar limitado, né? Ou seja, eu só posso ter 35% na conta entre 15 a 50 mil e 25% de conta de 100 a 600 mil no único dia, ainda assim existe essa regrazinha aqui danada que precisa, no único trade, tá? Vou pular aqui já para a gente poder ser breve. Então, ou seja, depois você reveja o vídeo quantas vezes for preciso, cara. Não tenha preguiça de fazer isso, para que você realmente consiga sacar dessa parada. E olha só, aqui, ó, o que a gente vai entender? Se eu não posso ter nenhuma única operação, tá? Nenhuma única operação, ou seja, nenhum único trade é diferente agora do dia, né? A gente tem o dia, que a gente não pode ultrapassar também, e também nenhuma única operação eu não posso ter um lucro total. Vamos se basear aqui numa conta de 100k. Existe essa pegadinha aqui que eu quero passar para vocês. Na negociação em um único trade, que é isso que eu vou estar explicando como a gente configurar na ferramenta, em um único trade, nenhuma negociação pode constituir mais de 35% do lucro total. Ou seja, em uma única operação, eu não posso também ter um lucro acima de 35%. Tá? Essa regra aqui, pelo menos até o presente momento, ela entra tanto para a conta de 100k, como para até 15, entre conta de 15k a 100k, 600k, enfim, tá? Que está aqui dentro, tá? Dessas regras do plano limitado de uma etapa de HFT. Olha só, perceba que nesse cenário aqui, além dessa regra aqui de um único dia, eu não posso ultrapassar, certo? Os 35% ou 25%, de acordo com cada conta, mas é lógico que é baseado no lucro total. Repara que agora eu tenho que olhar para o trade também. Então, ou seja, vamos supor que você teve 10 trades lá, o robô estava com 10 operações e o mercado foi lá e depois fechou tudo. Bum! Que às vezes é o que acontece. Só que um trade ali, às vezes ele te deu muito lucro. E eu vou estar mostrando aqui como que geralmente acontece. E aí o que acontece? Esse único trade que deu tanto lucro é justamente a operação que depois, quando você pedir o saque, eles vão querer remover. E aí que tá, quando for ver, não sobra quase nada, né, para a gente poder sacar, tá? Então vamos entender aqui, ó, nesse conceito básico. Deixa eu botar aqui meu point aqui, ó. Vamos imaginar que o robô abriu uma operação aqui de venda, tá? Vamos botar aqui, ó, para você entender primeiro o conceito e a gente vai configurar no robô, tá? Então vamos supor aqui que ele abriu uma venda. Vamos botar aqui que foi um lote de 0,2, um exemplo. Depois eu vou também entrar na regra de lote. Calma que não é complexo. Lembre-se, a gente precisa entender o conceito. Então ele abriu uma venda aqui e aí o mercado subiu, tá? O mercado danadinho, né? Não é nada nosso amigo. O mercado foi e subiu, conforme você está vendo aqui. E aí o que o robô fez? Abriu uma outra venda aqui. Geralmente é assim que funciona. Ele abriu uma outra venda aqui. E aí vamos supor que aqui ele abriu uma outra venda. E aqui também abriu uma outra venda. E vamos supor que aqui também no topo abriu uma outra venda. Beleza. O que acontece aqui? Todas essas vendas que a gente está vendo aqui que ele foi tentando abrir, né? Pode ser que desse ponto aqui o mercado realmente volte, que ele está fazendo o preço médio aqui com o sentimento do mercado, conforme a gente já entende como configurar o robô. Eu estou dando um exemplo, é lógico que ele não abre, às vezes, dependendo da configuração, ele não vai abrir tantas ordens assim, só para a gente tentar entender. Lembra da regra que a gente entendeu ali, que às vezes em uma única operação a gente lucra muito? Então o que acontece? O mercado continua subindo e continua subindo. No momento que ele começa a descer, uma hora o mercado vai ter que descer. Ele não só sobe, assim como ele também não só desce.
E aí, nesse ponto que ele começa a descer, o que que acontece? Essas operações aqui que estavam todas negativas, né? Porque eu só estou vendendo, o mercado está indo contra. O que que acontece? Essa operação está negativa, essa está negativa, essa está negativa, essa está negativa. E essa vai estar mais ou menos negativa, que agora, no caso, vai estar positiva. Concorda comigo? Porque ele vendeu aqui em cima. E aí, o que que vai acontecer? Essa primeira ordem aqui, essa última ordem, na verdade, que ele abriu, o que que vai trazer para a gente? O maior lucro depois dentro dos trades. Por quê? Para que o robô depois feche, vamos supor que o mercado desceu, voltou tudo. E aí ele fecharia basicamente aqui, poderia fechar aqui, porque nessa regra a gente não usa martingale, né, da mesa, porque não... uma regrazinha básica para a gente poder ter o lote também de consistência, que é a regra do lote de consistência. Então, a gente não usa martingale, então a gente sempre usa lote fixo. Tá? Então, se eu comecei com 0,2, eu vou até 0,4, já expliquei outras aulas disso. Se eu comecei com 0,5, eu vou até 0,10. Isso é uma regrinha que a gente criou só para a gente estar dentro do lote de consistência. Sendo que o que acontece? Aqui, essa operação, vamos imaginar que aqui ó, você ficou no positivo. Ó. Quando o mercado desceu tudo, essa ordem aqui, ó, vamos supor que ela te deu, vamos dar um exemplo aqui de $600. Aí vamos supor que essa aqui deu 400, tá? Aí vamos supor que essa aqui ó, deu, sei lá, 300, estou dando exemplo, não estou pegando os pontos exatos, mas vamos supor que essa aqui deu 200. E assim por diante. E essa aqui deu talvez aqui, sei lá, $50. E é assim que vai funcionar na prática, né? Mas se essa operação aqui, ó, tá me dando esse lucro, essa tá dando esse lucro, o que que vai acontecer? Vamos supor que depois no total que você tiver de lucro, eles vão olhar para quê? Para essa operação aqui talvez e essa aqui, ou talvez dependendo do lucro até essa, entende? E aí que vai entrando depois a questão deles começarem a remover um monte de operação sua, porque ele entendeu que você teve um lucro superior, tá? Superior, somando todos os ganhos. Então vamos dar um exemplo aqui, ó, nessa continha básica aqui, ó, 600 com 400, 1.000, 1.300, 1.500, 1.550. Então se a gente pega aqui, ó, vou pagar aqui, ó, 1.550 que a gente teve de lucro, tá? 1.550 que a gente teve de lucro no total. O que eles vão estar fazendo aqui, ó? Mais 35%. Vamos pegar aqui uma continha aqui de 35%. Então, ou seja, nenhuma operação num único dia pode também ultrapassar, tá? Nenhuma única operação pode ultrapassar $542 num dia, né? Ou seja, a gente não pode ter um ganho acima de 542 totalizando todas essas operações que a gente fez aqui um exemplo. Só que ainda assim entra aquela regra que a gente acabou de ver, que é a regra da gente não poder, ó, que é a regra da gente não poder também uma única negociação ultrapassar, tá, os 35%, que no caso aquela de 600 ultrapassaria, entende? Então a gente vai, baseado nesses conceitos, baseado nessas regras, que é da mesa, não é nossa, a gente vai adaptar o robô agora para tentar evitar que quando a gente for pedir o nosso saque isso aconteça, certo? Então vamos lá, vamos agora para o nosso robô aqui, vamos configurar basicamente aqui no modelo, tá? Lembrando que você vai precisar ver a aula quantas vezes for preciso para que você entenda, porque não adianta você querer configuraçãozinha pronta e não entender como os conceitos. Para com essa noia sua de achar que tem que estar dando tudo pronto. Você precisa entender para que depois que mude a regra, você consiga automaticamente adaptando você mesmo. Tá aqui agora configurando, tá? Basicamente aqui junto com vocês. E aí você, depois tiver alguma dúvida, você pausa e você vai conseguir, eu te garanto. Beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui, a gente vai definir, a gente sabe o e-mail, né? Quando você coloca o robô para o gráfico, mas é só para a gente poder entender as configurações. A gente não está falando aqui de validação, nada disso. Então eu vou deixar aqui compra forte, vou deixar compra forte, vou deixar aqui em H1. Ah, Wellington, por que você vai fazer dessa forma? Porque
ultimamente as configurações estão trazendo mais resultados, certo? Aqui também eu vou desativar o Edge, porque não é a intenção do Edge. Poderia botar o Edge? Poderia, conforme já expliquei em outras aulas, como você ativar o Edge, que o Edge nada mais é que uma proteção. Mas não é o intuito desse. Aqui a gente lembra de aplicar de acordo com o que a gente está vendo lá na regra. Então, o próximo passo aqui é eu entender o quê? Sobre a notícia. Lembrando que essa versão que eu estou fazendo aqui é a 1.18. E essa 1.18 não está disponível ainda. Então, a gente vai disponibilizar na quarta-feira agora, na parte da manhã. 10 horas da manhã você já vai poder ajustar essa configuração no seu. Beleza? Então, fica tranquilo aí, porque essa configuração de notícia aqui só vai estar liberada a partir da versão 1.18. Para quem está no Risco Milionário, já recebeu antecipado, porque inclusive eles ajudam a gente a fazer teste, avaliar melhor a ferramenta. Então aqui ó, eu vou deixar também encerrar quando positivo, se houver se houver qualquer notícia, tá? Essa regra aqui, o que ele vai fazer? Como também na Next Step também eles não querem que a gente opere em momento de notícia, minutos antes e minutos depois, e né, na notícia também, dentro da notícia não quer que você tenha um trade aberto, então a gente adaptou isso na ferramenta também, que ficou sensacional. Inclusive, tá, para a gente fazer backtest também é possível agora com a notícia. E aí eu vou escolher aqui só alto impacto, tá? Quando houver alguma notícia no dia, não importa, né, o horário, ele vai ver se ficar positivo, ele vai sair do trade, assim elimina também a chance da gente ficar sendo estopado ali desnecessário. E aí ele só volta quando no dia não houver mais nenhuma notícia. Passou aquela notícia no dia, não tem mais nenhuma notícia? Não, aí ele volta a operar. Caso contrário, ele fica fora. Se tiver uma próxima notícia, ele fica fora, tá? E se não tiver positivo, chegou 10 minutos antes, eu botei 15 aqui, mas lá na regra é 10, né? Mas eu botei 15 aqui para a gente se precaver. Então, se chegou no momento da notícia lá e aconteceu o quê? Ele não ficou positivo, ele vai fechar do mesmo jeito, né? Melhor do que você perder a conta, porque essa política de operar no momento da notícia pode perder a conta. Então, se atente a isso. Lote manual, a gente pode deixar aqui um lote... eu vou botar aqui 0.05 mesmo, tá? Mas você vai colocar de acordo com a regra de lote que eu já expliquei em diversas aulas, tá? Se não viu, você veja aí. Vou botar aqui 0.05, deixei lote manual, porque é a regra de consistência também. O booster, a gente sabe que a gente não pode dar martingale, então vou deixar assim martingale. PIP dinâmico, eu posso deixar assim, independente do PIP dinâmico, que eu vou te explicar. Lembra da regra que a gente, em único trade, não pode ultrapassar X valor? Então, é exatamente isso que a gente vai estar fazendo aqui. Eu não vou usar PIP dinâmico, porque eu vou usar uma operação de cada, ou operação de compra ou operação de venda, tá? E aqui também, eu esqueci de abordar, que eu botei aqui encerrar posições positivas na inversão do sinal mais neutro. Deixa eu aumentar aqui, ó. Esse aqui, tá? Encerrar posições positivas na inversão do sinal mais neutro. Essa que vai ser aqui, de alto impacto, 15 minutos antes, 15 minutos depois. Lote manual. PIP dinâmico não vai fazer diferença, seja fixo dinâmico, porque a gente só vai trabalhar com uma operação de cada, que a gente vai limitar o robô. O take profit, tá? A gente pode botar até em pips, a gente pode botar assim um take gigantesco mesmo, mas o que a gente vai fazer depois? A gente vai colocar a meta diária também, para que a gente não extrapole o ganho. Lembra que a gente não pode, num único trade, ter um ganho muito superior. Então, a gente deixa aqui um take mesmo, só para a gente bater nossa meta que a gente quer. Então, ou seja, poderia usar a parcial, igual você ensina, a primeira com 50%, a segunda com 100%? Pode. É por isso que eu quero que você entenda sobre o uso da ferramenta, para que você consiga depois aplicar essa questão aqui, que eu estou passando exatamente a configuração que o aluno está usando. Vamos lá. Agora, a gente parte aqui para o trail stop. Se eu coloquei isso aqui, o take em pips, só esse aqui que vai estar valendo, que é em pips. Se você colocar em parcial, então aí você sabe que é daqui para baixo que vai estar valendo, conforme eu já expliquei em outros vídeos. Mas vamos deixar aqui com um take infinito, que eu costumo falar. A gente entra para o trail stop, certo? No trail stop, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o trail stop mesmo, só que eu vou colocar no meu trail stop aqui
Vou botar aqui com 10 e aqui eu vou colocar com 5. O que eu estou falando aqui? Vou botar até 5.0 aqui. Ó. O que eu estou falando aqui? Quando o mercado andar 100 pontos, que é 10 pips, 100 pontos, quando o mercado andar 100 pontos ao meu favor, eu aciono meu trail stop 50 pontos abaixo do preço. Então, o mercado andou, ele vai lá e coloca o trail stop já no positivo para a gente. Se caso o mercado voltar, ele fecha aquele trade. Beleza, ó, fazendo isso, dificilmente a gente vai extrapolar as políticas da mesa, tá? E aqui, ó, que a gente vai entrar na questão de uma compra e uma venda. Então, ou seja, eu limito. O seu automaticamente vai estar assim, com 100. Opa, com 100, tá? O seu vai estar assim. Então, você limita. Você coloca uma de cada. Poderia até colocar duas, tá, galera? Poderia até colocar duas, três, conforme tem outro setup aí com duas, três. Só que para a gente realmente evitar, que lembra, às vezes o mercado pode ir muito lá embaixo e depois quando voltar pode ser que aquela operação fique muito, tenha um resultado muito alto e aí você depois não vai receber aquele trade, tá? Então é uma forma que a gente está adaptando na ferramenta aqui para a gente conseguir sair fora dessa política delas aí e realmente conseguir fazer o nosso saque, tá? E aí beleza. Agora entra a meta. Lembra que a gente colocou o trail stop, mas ainda assim, como no único dia, conforme a gente acabou de ver aqui, ó, no único dia, a gente não pode, tá? No único trade a gente não pode ultrapassar 35%, tá? Numa única operação e também no dia a gente também não pode ter 35%, exceder os 35% de ganho ou 25%, dependendo da sua conta, dessa porcentagem. Conforme a gente acabou também de entender que ainda assim a gente não pode ultrapassar, né, o total do ganho que eu tive. Então, se você teve 2.000, 3.000 de ganho, eu não posso exceder, né, no único dia 35%. Ou seja, são duas regras rigorosas para a gente. Essas regras, galera, não perde a conta, tá? De você ultrapassar. Só que você não recebe. Eles vão ir removendo as operações e somente as operações que tiver abaixo ali daquela regra, dentro daquela regra, que você vai estar recebendo. E às vezes pode ser bem menos que você estava esperando. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então a gente vai na meta e eu posso definir aqui, de preferência, em dólares. Por quê? Porque em dólares vai ser mais preciso para a gente, tá? E vai ser mais fácil de um entendimento. Então eu coloco aqui configurações de meta em dólares. E aqui eu coloco desta conta, porque às vezes... Por que desta conta? Porque às vezes você pode estar no SHA, pode estar em GBP USD, pode estar em dois pares, talvez, não sei. Cada um vai configurar da sua forma. E aí, às vezes, você configurou de um jeito em uma e de um jeito na outra. Para você entrar dentro dessa regra certinho, você coloca já em todos os ativos desta conta. E aí, você, depois que alinhou a sua configuração, você salva o seu setup, que eu já expliquei também como salvar o setup. E aí você aplica naquele outro par, beleza? Então, eu vou deixar aqui para todos os ativos desta conta. Aqui eu vou colocar em dólar. Então, se eu informei aqui que é em dólares, é aqui que eu vou colocar. Então, vamos se basear aqui, ó, que a gente tem aqui uma conta de 100 mil, tá? Eu tenho uma conta aqui de 100 mil dólares, tá? 6 dígitos. E aí, lembra, a regra é 25% no único dia, que eu não posso ultrapassar do total do ganho que eu tive, e nenhum trade, tá? E nenhum trade pode exceder 35% do ganho, tá? Então, você já entendeu essa loucura que eles criaram. Ó, então, vamos dar um exemplo aqui, para a gente poder, fim de entendimento. Eu tenho uma conta de 100 mil dólares, tá? Então, vamos supor que eu lucre aqui no mês total de 5%. Então, eu lucrei 5 mil dólares, dando exemplo. 5 mil dólares aqui, a gente bota aqui vezes 5, quase 6 que está dando dólar hoje. Opa, 25 mil. Vai dar basicamente aqui uns 27 mil hoje, tá? Porque o dólar subiu bastante aí. O que acontece nesse cenário? Mas o intuito aqui não é converter. Então, 5 mil dólares, se você teve no total de ganho, até quanto que a gente pode ter no dia? Então, a gente coloca aqui, ó, mais 35, ou não, de 100 é 25%. Então, mais
25%. Então, ou seja, no único dia eu posso ter até $1.250. Só que em um único trade eu não posso ultrapassar, lembra, os 35, conforme a gente já entendeu, as duas regras ali. Se não entendeu, depois você volta e vê o vídeo, não tem jeito. Beleza, entendendo esse conceito, o que vai acontecer aqui? Eu tenho $1.250 no único dia que eu posso ter, certo? Baseado nesses 5 que eu tive no total. E aí a gente pode basicamente entender aqui que, lógico que a gente pode ter $1.250 num dia, pode, mas a gente tem que botar dentro das nossas regras. Então vamos supor que eu colocaria aqui, ó, $5.000 aqui, dividido por 20 dias, que é o mercado geralmente funciona. Então, num único dia, eu botaria assim uma meta de $250, para ficar sempre dentro desse balanço deles aí. Então, vamos colocar aqui na nossa meta, nossa metinha, que é, deixa eu tirar da frente, que é a nossa metinha aqui em dólares, $250. Tá? Eu poderia até colocar 200. Poderia colocar 300, porque nem todo dia o mercado vai te dar 300, nem todo dia o mercado vai te dar 400, nem todo dia o mercado vai te dar 500. Mercado de renda variável, galera. Então, beleza, eu botei aqui $300, você poderia colocar outro valor também, porque lembra, é baseado no meu lucro cheio, tá? Isso aqui é só para a gente poder se limitar, e aí um único trade também vai estar limitando a gente aqui, para a gente não extrapolar nenhum único trade. Beleza? Então vamos lá, vamos deixar aqui. Aí você também tem o stop loss, que vou colocar da conta também. Posso colocar em dólares. O stop loss eu posso botar em porcentagem, que é melhor. Da conta, em porcentagem. E essa nossa nova regra aqui, da versão 1.18, que está bem interessante, que é essa nova regra que a gente vai estar utilizando nas mesas, tá, galera? Que esse aqui ele vai pegar, realmente vai fechar o trade. Não importa se você esteja positivo, né, $1.000, $500, mas se você perdeu aquele percentual, mesmo que está batendo daquele que você já ganhou no dia, ele vai fechar, e assim ajuda a gente não perder talvez o que a gente ganhou no dia. É bem interessante essa nova função aqui. Então lembra que essa função só vai ter na versão 1.18, que vai liberar na quarta-feira a partir das 10 horas da manhã. Enfim, coloquei esse. Vamos aqui então, que eu quero em porcentagem da conta, então é essa aqui que eu vou estar utilizando. Então eu vou colocar aqui, ó, eu quero 3% da conta. Então se eu atingir 3% da conta, o robô vai me estopar e só volta no próximo dia. E assim também como bater a nossa meta, ele encerra e volta só no próximo dia. E aqui é uma regra que eu coloquei, mas não quer dizer que você tenha que colocar. Você coloca o valor que você quiser, porque no final você sabe exatamente que vai ser a diferença de todo o ganho que você teve, certo? Que eles vão calcular, vão deduzir se aquele ganho todo que você teve está passando os 35% do dia ou os 25% ali que você viu de acordo com a sua conta, tá? Vamos deixar isso aqui, eu poderia botar 500, mas aí depende do lote que você vai estar usando também, que eu já expliquei sobre o lote. Se você começou com um lote de 0,1, já expliquei 001, você pode ir até 002. Se você começou com um lote de 005, você pode ir até 010. Começou com um lote de 1, você pode ir até o lote de 2. E assim, começou com 2, você pode ir até o lote de 4 e assim por diante. Essa é uma regra que eu criei para a gente não extrapolar também a regra de consistência de lote, tá? Então vamos colocar aqui só para a gente poder entender, ó. Então a gente começou aqui, ó, o que ele fez? Ele foi lá e abriu um trade, né? Abriu uma compra, o mercado pode ir contra, não tem problema, ó, positivou, ele foi lá e fechou. Por quê? Porque a gente definiu aqui no robô, basicamente, quando, né, inverter o sinal, fecha o trade para mim, ou se ficar neutro, fecha o trade também se estiver positivo. E também colocamos aqui encerrar quando positivo, se houver qualquer notícia no dia de alto impacto. Então, se tiver uma notícia de alto impacto no dia, ele está positivo ou ele não tem mais trade, ele vai lá e pula fora, tá? E essa regra vai ser muito fantástico aqui pra gente, ó. Conforme ele está aqui, ó, pausou, né, para notícia, mas aí você fala, pô, mas não tem notícia aqui. Que a notícia que você colocou foi 10 minutos antes, 15 minutos antes, 15 minutos depois. Porém,
Se a gente visualizar aqui, ó, tem uma notícia que está vindo aqui, ó, nesse horário, ó, 3h30. Beleza? Então, ele está fora. E aí a gente vai deixando. Depois dessa notícia, ele vai falar assim, tem mais notícia? Depois dessa aqui, a gente está vendo aqui que aqui encerra o dia, né? Aqui encerra o dia. Às 23h59 encerra e começa um novo dia. Então ele está dentro do dia ainda. Tem mais notícia? Não tem. Então aí ele vai voltar a operar. Se tivesse uma outra notícia aqui, ele ainda assim não operaria mais. Isso aí elimina, tá? Olha que massa. Ó. Voltou a operar, abriu uma compra e aí está usando o trailer stop. Olha que bacana. Repara que eu tô com o meu trailer stop, tá? Me dando lucro, protegendo sempre meu trade. Eu tô com uma operação de compra ou de venda. Se o mercado for contra o Wellington, ele simplesmente vai abrir a operação de venda ali de acordo com o mercado. Basicamente vai ser como se fosse um ED, né? Mas o intuito aqui não é fazer proteção, e sim evitar com que depois você tenha aquele trade ali com ganho superior do que a regra da mesa. Lembrando que isso que a gente está criando aqui para a mesa, tá, galera? Lógico que você pode também analisar para usar numa conta pessoal, não há nada de errado com isso. Mas esses critérios aqui, rigorosos, é para a mesa, não tem jeito. E aí tá indo. Olha que legal. O mercado vai ao nosso favor, uma única operação, se o mercado vier contra, ele não vai fazer preço médio. Ele vai estar trabalhando só com o sentimento do mercado, indo ao favor do mercado. Se eu atingir os meus $300 que eu coloquei, ele automaticamente vai me dar o lucro ali, vai bater a meta, vai parar para mim, tá? Basicamente isso. Viu que, ó, ele não bateu a meta, porque a gente não atingiu os $300, tá, galera? Porque isso é relativo, não é o robô que não bateu, é que o mercado não estava ao nosso favor, e é lógico também dependendo do lote que a gente está usando, ó, quer ver? Se a gente coloca aqui um lote talvez maior, tá? Então vamos deixar aqui, ó, um lote de, vamos botar aqui vamos supor que você começou com um lote de 0,50, beleza? Então a gente colocou aqui uma meta de 300 e aí automaticamente você vai bater a meta muito rápido, né? Basicamente, às vezes até num único trade, tá? Então vamos botar aqui. Ah, Wellington, mas aí não vai extrapolar a regra? Não, porque, lembra, vai ser no montante. Então, como a gente está sempre restringindo ali a meta, então a gente vai estar dentro de um único padrão e o trade também. Mesmo que aquele trade vá embora, certo? O que vai acontecer? A gente está com a meta, então a gente vai colocar a meta do dia. Ó, bateu $1, ficou fora. Vamos deixar. Ó, tá vendo? Praticamente ele está sempre dentro de um padrão ali de operações. Ó, atingiu a meta do dia, então, ou seja, batemos $300 e 50 cents, fizemos aqui 0,3% da conta, e aí ele está fora. Mesmo que pudesse voltar a operar, mas ele está fora, porque a gente está seguindo o que? A política da mesa. Então, basicamente isso. Isso aqui eu fiz no Shao, galera. O Shao ele tem dado bons resultados para a gente, na conta pessoal também, inclusive. Se você não usa na conta pessoal, você deveria usar, porque a conta pessoal você vai conseguir ter resultados mais rápido em questão de poder sacar. Você é mais livre, não tem regra, não tem porcaria nenhuma disso aí que as mesas colocam. Mas a diferença da mesa é que você consegue operar com um capital que talvez você não tenha, tá? Mas é aquilo, se você tem talvez $2, 3 mil, seria muito mais vantagem talvez você ir para uma conta pessoal, porque você, ao lucrar seus 3%, 4%, 2%, 5%, não sei, em determinado período, você poderia sacar sem problemas nenhum, sem critério, sem regra nenhuma. Mas também a mesa te proporciona isso, né, de operar com capital acima da média que a galera, às vezes o pessoal não tem para estar operando. Espero que você conseguiu entender sobre como você configurar, como ajustar o vídeo. Cada passo que eu passei aqui é que para que você consiga adaptar na sua ferramenta
E se você não tem também o sistema V12, o link vai estar na descrição aqui para que você consiga ter acesso ao seu V12. Dá para você chegar no dia, ter o seu saque aprovado seguindo essas políticas que eu expliquei. Se você não entendeu, volta lá e vê o vídeo que você vai conseguir entender, beleza? Um forte abraço aí, fica com Deus e até a próxima.